Olá, sejam bem-vindos ao terceiro milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. O terceiro milênio hoje traz um tema fascinante que é sobre fantasmas. Afinal, fantasmas existem? Quem são eles? O porquê de certas pessoas que quando vão visitar os museus, bibliotecas, casarões antigos e cemitérios sentem certa sensibilidade? Chega ao ponto até de se sentirem desconfortáveis nesses ambientes. E o que informa a doutrina espírita sobre casas mal assombradas? Bem, essas e outras reflexões nós estaremos abordando durante o nosso programa. E para falar sobre fantasmas, aqui junto conosco, o escritor e historiador Marcelo Gil. Marcelo, que alegria, que satisfação contarmos com a tua presença. Olá aos nossos amigos que estão assistindo o programa Terceiro Milênio. É uma grande satisfação nós estarmos aqui novamente para falarmos de um assunto como esse, um assunto fascinante que causa muita curiosidade normalmente nas pessoas. Muita curiosidade mesmo. É verdade. E é tema, inclusive, de famosos causos gauchescos, né? Quando era criança, eu fui criado para fora, vivenciei isso muitas vezes no interior, a gente sem televisão, sem nem mesmo rádio, ficava até altas horas da noite se contando os famosos causos de assombração que envolviam fantasmas e tudo mais. Então é um tema que não só é interessante, mas que faz parte também da nossa cultura. Faz parte. Então, Marcelo, afinal, fantasmas existem? E se existem, quem são eles? Madeira, os fantasmas de fato existem, só que não da maneira fantasiosa, da maneira romântica, como normalmente as pessoas imaginam. Né? A palavra fantasma, para muita gente, lembra a ideia de fantasia. E fantasia lembra invenção, lembra mito, lembra algo que está apenas no campo da imaginação. Os fantasmas nada mais são do que os espíritos, aquelas pessoas que desencarnaram, aquelas pessoas que deixaram o corpo físico, que morreram, como nós dizemos popularmente, e que permanecem muitas vezes no ambiente, permanecem na casa, permanecem próximas àquelas pessoas da família, enfim, e que ocasionalmente podem ser vistas por alguém que tenha uma sensibilidade mais acurada. É importante dizer que a mediunidade não é uma invenção do espiritismo, e a mediunidade também não é um patrimônio do espiritismo, né? A mediunidade é uma faculdade humana e natural que, de modo geral, todas as pessoas possuem. Então, muitas vezes, esses espíritos que permanecem aqui, em volta das questões materiais, que permanecem no ambiente depois de terem deixado o corpo físico, ocasionalmente podem ser vistos, podem ser percebidos por algumas pessoas, inclusive causando no ambiente onde se encontram certos fenômenos, chamados de fenômenos físicos, barulhos, deslocamentos de objeto, enfim, tudo isso a doutrina espírita nos explica. Os fantasmas, então, são nada mais do que os espíritos, os desencarnados, que são vistos, às vezes, por certas pessoas e que, por não haver um conhecimento maior a respeito do espiritismo, da sobrevivência da alma após a morte e da possibilidade dos espíritos entrarem em permanência conosco, são tidos por seres maravilhosos, por seres que estão fora da natureza, seres sobrenaturais. Os espíritos, como nós já tivemos ocasião de dizer aqui, não são seres sobrenaturais. O espiritismo, a doutrina espírita, não admite a existência do sobrenatural. O sobrenatural seria algo existente fora da natureza, e tudo o que existe está contido dentro da natureza, inclusive os espíritos são seres naturais, estão dentro da natureza. Então, os fantasmas não são seres sobrenaturais, são os espíritos, aqueles que deixaram o corpo físico, as pessoas que desencarnaram, que de alguma forma permanecem no ambiente físico e podem ser percebidos. E o porquê que certas pessoas têm medo de espíritos? Por duas questões, Madeira. Primeiro, na minha opinião, isso envolve duas questões. Primeiro, porque normalmente se tem medo do desconhecido. Então as pessoas não conhecem exatamente o que são os espíritos, imaginam que os fantasmas, como eu acabei de dizer, são seres sobrenaturais e efetivamente acabam tendo medo daquilo que não conhecem. O desconhecido costuma causar medo ao ser humano e para muita gente isso é um assunto ainda desconhecido.
Este é o primeiro motivo. O segundo motivo é a própria tradição. Como eu disse, nós vivemos num ambiente onde culturalmente isto é visto como algo assombroso, como algo capaz de causar medo. Nós somos criados ouvindo essas histórias. E a própria mídia, quando vincula a ideia de espíritos, em filmes, por exemplo, vincula a ideia de terror, de medo. Muitos filmes que envolvem espíritos, que envolvem a aparição de espíritos, são classificados como filmes de terror. Portanto, é natural que as pessoas tenham este medo do desconhecido e daquilo que é vinculado como sendo algo capaz de causar medo. O filme Sexto Sentido, por exemplo, um dos filmes mais famosos que aborda a temática da sobrevivência da alma e da relação dos espíritos com os encarnados. É um filme classificado como terror. Normalmente as músicas desses filmes são músicas que já são automaticamente feitas para causar medo, apreensão, para assustar. Então, a cultura do medo em torno dos espíritos. Isso explica, juntamente com a questão do desconhecido, por que muita gente tem medo dos fantasmas, que nada mais são do que os espíritos, aqueles que deixaram o corpo. Marcelo, e por que de certas pessoas que quando vão visitar museus, bibliotecas, casarões antigos, cemitério, sente uma certa sensibilidade, chega ao ponto de ficarem desconfortáveis nesses ambientes? O porquê? Bem, Madeira, como eu disse no início, de modo geral, todos nós somos médiums. É claro que algumas pessoas têm uma sensibilidade a mais e têm aquela necessidade, inclusive, de vir a colocar a sua mediunidade a serviço do próximo, né? Mediunidade tarefa, como nós chamamos. Mas, de um modo geral, as pessoas têm essa capacidade de sentir as vibrações daquilo que está além da matéria, como dos espíritos. Normalmente, esses lugares muito antigos, esses casarões, os museus, são lugares que, na sua atmosfera psíquica, há ali circulando uma série de energias daquelas pessoas que já viveram naqueles lugares, dos espíritos que podem estar presentes, de toda aquela história que já se passou naquele lugar, e a pessoa muitas vezes capta esta energia. E isso faz com que a pessoa se sinta um pouco desconfortável, porque às vezes essas energias, elas vibram em uma frequência baixa, e isso causa desconforto. Outras tantas vezes o indivíduo fica desconfortável porque ele não compreende aquilo que está se passando com ele. Ele sente aquele desconforto inicial, não compreende o que está se passando com ele, se impressiona com aquilo, e aquilo tende a se intensificar. Em outras ocasiões, são os espíritos que estão ali presentes naquele ambiente, né? Pessoas que viveram naquele lugar, pessoas que possuem uma ligação muito forte com aquele lugar e que não conseguiram se desprender daquele lugar e que estão ali presentes. E a sua presença é captada por as pessoas que visitam esses ambientes, por terem essas pessoas uma sensibilidade maior. Portanto, não se pode dizer que sempre que isso aconteça, seja porque existam espíritos presentes. Às vezes são as energias que estão presentes ali. As pessoas têm uma visão, às vezes equivocada, sobre o espiritismo, a ponto de dizer que a doutrina espírita afirma que tudo são espíritos. Na verdade, não. Nós sabemos que as energias que estão nos determinados lugares, elas também podem, por aqueles que têm mediunidade, serem percebidas. É muito comum as pessoas se preocuparem com a limpeza física do ambiente. Todo o ambiente precisa ser limpo fisicamente. É por isso que se varre, é por isso que se tira o pó, é por isso que se tira as teias de aranha, é por isso que se tira a poeira de modo geral, se lava as janelas, enfim, os vidros, as vidraças. Mas existe uma outra forma de sujeira, entre aspas, que também pode se acumular nos ambientes, que é a nível das energias. Essa sujeira, ela não pode ser vista. Essa sujeira, o espanador de pó não tira. O aspirador não é capaz de removê-la, porque ela existe num outro nível. E muitas vezes, essas energias se acumulam no ambiente, tornando o ambiente saturado. É como se o ambiente ficasse, do ponto de vista energético, impregnado, verdadeiramente sujo.
E aquelas pessoas que possuem uma sensibilidade mais acurada, aquelas pessoas que possuem a capacidade de perceber essas energias, quando chegam nesses ambientes, conseguem percebê-las. Conseguem perceber essas energias, captam essas energias. E isso causa desconforto. Isso é capaz, inclusive, de causar o início de uma perturbação, da pessoa sair dali extremamente ruim, porque ela se contaminou com aquela energia que estava ali. Normalmente esses lugares, Madeira, eles são visitados por muita gente. Eles são frequentemente visitados por muita gente, que deixa lá, nesse ambiente, muito daquilo que a pessoa foi lá pensando, sentindo. Essas energias vão saturando esses ambientes, porque são muitas vezes ambientes públicos, ou ambientes com grande frequência, muito antigos, que vêm sendo visitados há muito tempo, e o ambiente vai se saturando. Aquela pessoa que tem uma sensibilidade maior capta isso. Portanto, muitas vezes não são espíritos que estão lá presentes, e sim a própria energia do ambiente, que o médium, mesmo que não sabendo quem é médium, é capaz de captar. E outras vezes, como eu acabei de dizer, são sim espíritos lá presentes, né? Os cemitérios, por exemplo, estão cheios muitas vezes de espíritos. Pessoas que não conseguiram se desprender efetivamente do corpo. Porque os laços magnéticos que prendem o espírito ao corpo, por ocasião da desencarnação, não se rompem assim, de uma hora para outra, todos. Nós sabemos que o laço principal, que prende o espírito ao corpo, se rompe por ocasião da morte e não pode mais ser reatado, de modo que a pessoa não poderá ressuscitar em hipótese alguma. No entanto, existe uma série de laços que ainda podem prender o espírito ao corpo, mesmo o corpo já estando sepultado em decomposição, durante muito tempo. Normalmente nos casos das pessoas apegadas à matéria, no caso das pessoas que são muito apegadas às coisas materiais, aos bens materiais, aos problemas de ordem material, aquelas pessoas que não conseguem perdoar, aquelas pessoas que não conseguem aceitar a desencarnação, enfim. Então é frequente que essas pessoas permaneçam longo tempo, por vezes, próximas ao corpo. Como o corpo está sepultado ali, naquele ambiente, o espírito permanece por ali. E frequentemente, as pessoas que possuem essa capacidade, a mesma capacidade que falamos, de sentir essas vibrações, acabam, ao irem a esses lugares, sendo contaminadas com essas vibrações. Neste caso, é sempre importante lembrar que a prece é o mais valoroso de todos os recursos, porque isso tudo acontece a nível mental. Nós precisamos educar o nosso pensamento. Por isso, nós sempre recomendamos a prece. Se a pessoa percebe uma vibração ruim, uma vibração estranha, percebe que está se deixando envolver, reage mentalmente através da prece, pedindo socorro. Não é dos bons espíritos, e certamente a pessoa não vai entrar em sintonia com aquelas energias ou com aqueles irmãos, aqueles espíritos desencarnados que estão ali, vibrando seus pensamentos em uma baixa frequência. É necessário nós não sintonizarmos, e nós conseguimos não sintonizar com as energias de baixa frequência, com os pensamentos de baixa frequência, quando nós elevamos o nosso pensamento através da prece. E as casas mal assombradas? Existem casas onde os objetos eles se movem, trocam de lugares. Há certos casos que até também tem início de fogo. Exatamente, são inúmeros fenômenos. Inúmeros fenômenos. O que informa, o que diz a doutrina espírita sobre as casas mal assombradas? Bem, de fato são ambientes muitas vezes saturados por essas energias que vibram numa frequência negativa e que têm a presença de espíritos que não querem, por um motivo ou por outro, se desprender do ambiente, que permanecem naquele ambiente. E ao permanecer no ambiente, acabam causando uma série de perturbações. Se existe no ambiente médium de efeitos físicos, mesmo que a pessoa não saiba, se no local ou muito próximo ao local existem pessoas que possuem mediunidade de efeitos físicos, os espíritos, manobrando as energias destes médiums, são inclusive capazes de causar uma série de perturbações físicas no lugar, como movimentos de objetos, como ruídos estranhos, enfim, às vezes certas aparições de espíritos, quando os espíritos se tornam visíveis. Nós precisamos diferenciar uma visão de uma aparição. Uma visão é quando alguém que é médium,
que consegue ver os espíritos, que é um médium vidente, como nós dizemos, percebe o espírito através da sua vidência. Outras pessoas não estarão vendo. Apenas ele, médium, estará vendo pela vidência. Isto é uma visão. Uma aparição é quando o espírito torna-se visível. Ele pode ser visto por outras pessoas que nem mesmo têm uma mediunidade de evidência. Pode ser captado por câmeras, pode ser captado através de fotografia, enfim, pode causar movimentos nos objetos físicos, pode causar uma série de perturbações. Então esses fatos existem, esses fatos estão amplamente documentados. Inclusive, vários cientistas vêm se ocupando disso há muito tempo. Existe, inclusive, um livro, uma obra, que é editada pela Federação Espírita Brasileira, que se chama As Casas Mal-Assombradas, que foi escrito por Camille Flammarion. Camille Flammarion foi um dos desdobradores da obra de Allan Kardec, foi um dos seguidores mais próximos de Allan Kardec, foi amigo de Allan Kardec e era um cientista de primeira grandeza. Ele era, na sua época, o maior astrônomo do mundo, extremamente famoso pelas suas descobertas na área da astronomia. Um cientista de primeira grandeza que se dedicou durante muitos anos a estudar as casas mal-assombradas, catalogando inúmeros casos onde as evidências eram incontestáveis de que naquele ambiente os espíritos produziam fenômenos de efeitos físicos. E, Marcelo, ainda agora há pouco, tu falavas em médiums de efeitos físicos. Para proporcionar esses fenômenos, precisaria de um médium. Médium de efeitos físicos. E o que é este médium de efeitos físicos? Bem, a doutrina espírita divide os médiums em dois grandes grupos: os médiums de efeitos intelectuais e os médiums de efeitos físicos. Os médiums de efeitos intelectuais são aqueles capazes de transmitir mensagens dos espíritos diretamente através de psicografia, o médium que escreve, através de psicofonia, que nós chamamos popularmente de incorporação, a vidência, enfim. Já o médium de efeitos físicos é aquele que tem a capacidade de doar aos espíritos a energia necessária para que os espíritos promovam fenômenos na matéria, fenômenos de efeitos físicos. São aqueles médiuns capazes de doar o ectoplasma, a energia necessária para que os espíritos atuem diretamente na matéria, promovendo deslocamentos de objetos, promovendo materializações, promovendo ruídos, enfim, promovendo toda a sorte de fenômenos de efeitos físicos. Portanto, não são todos os médiuns que se prestam a esse tipo de fenômeno. Para que um fenômeno de efeitos físicos, para que um fenômeno sobre a matéria produzido pelos espíritos aconteça, é necessário que no ambiente exista um médium de efeitos físicos. Um médium que possui uma certa disposição orgânica, capaz de fazer com que ele se torne doador de ectoplasma. Os espíritos então vão manipular o ectoplasma, vão manipular esta energia que o médium fornece e, consequentemente, através da manipulação desta energia, realizarão fenômenos na matéria, como o deslocamento de um objeto, como ruídos, os estalos na madeira ou em outros ambientes e até mesmo as materializações, que são fenômenos muito raros, mas que existem e estão suficientemente documentados, que vêm sendo estudados por grandes cientistas há muito tempo. Fenômenos reais, que na verdade sempre existiram, mas que eram tidos antes do Espiritismo como algo do campo do maravilhoso, algo do campo do sobrenatural. A doutrina espírita colocou todos esses fenômenos dentro do domínio da natureza. Porque, como eu disse no início, ao contrário do que muita gente pensa e imagina, o Espiritismo não aceita, não admite a existência do sobrenatural. O sobrenatural não existe. O sobrenatural seria algo que aconteceria, seria capaz de acontecer fora da natureza, acima da natureza. Tudo o que ocorre acontece dentro da natureza. Os espíritos pertencem à natureza. E esses fenômenos, mesmo os fenômenos produzidos na matéria,
como os objetos se deslocando ou as materializações, são fenômenos naturais, explicados. Quem quiser ter uma explicação aprofundada sobre isso, que leia o livro dos médiuns, uma das 5 obras básicas de Allan Kardec. Lá o mecanismo do fenômeno está perfeitamente explicado. E André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, nos deixou inúmeras obras onde o mecanismo de produção do fenômeno é detalhado. Então não existe sobrenatural. A doutrina espírita explica todos esses fenômenos que são produzidos pelos espíritos através dos médiuns de efeitos físicos. Médiuns que possuem a capacidade de doar a energia necessária para que eles aconteçam. Então, essas casas que se dizem mal assombradas, né? O que acontece, na verdade, conforme tu nos relata ali, são efeitos físicos. Efeitos físicos. São efeitos físicos produzidos muitas vezes por espíritos que estão presentes no ambiente e que querem, de uma forma ou de outra, chamar a atenção. Ainda agora há pouco tu falavas em materialização de espíritos. O que é essa materialização de espíritos? Os espíritos podem se tornar visíveis. Eles podem se materializar, de modo, inclusive, a poderem ser tocados. Isso porque os espíritos possuem um corpo. Os espíritos possuem um corpo espiritual, que a doutrina espírita chama de perispírito. O perispírito, em certas ocasiões, pode se tornar visível e, inclusive, palpável. Os espíritos podem, através da utilização do ectoplasma dos médiuns, materializarem-se, tornarem-se visíveis. O perispírito, desta forma, baixa a sua frequência, porque o perispírito também é matéria, embora vibre em uma outra dimensão, e se torna visível, de modo a poder ser visto por todas as pessoas, independente da pessoa ser ou não médium, poder ser tocado e poder ser fotografado. É um fenômeno raro, que só pode ocorrer se no ambiente existirem médiuns capazes de doar esta energia, o ectoplasma, mas é um fenômeno que está suficientemente documentado ao longo da história. Inúmeros cientistas já estudaram este fenômeno, entre eles o Dr. Charles Richet, professor de medicina da Universidade de Paris, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina em 1913, porque descobriu o mecanismo da anafilaxia, do choque anafilático. Ou seja, um médico extremamente famoso em sua época, um cientista de primeiro nível, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, foi uma das pessoas que melhor estudou o fenômeno. E é ele quem criou o termo ectoplasma. Portanto, ectoplasma não é uma invenção do espiritismo. O ectoplasma não está no campo das fantasias, o ectoplasma não está no campo da imaginação. O ectoplasma é uma energia real, constatada por homens como Charles Richet, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina. Não é um cientista qualquer, Madeira, não era um médico qualquer, um ganhador do Nobel, que se dedicou durante mais de 20 anos a estudar os médiuns de efeitos físicos. E concluiu que estes médiuns de efeitos físicos são sim capazes de doar esta energia que ele batizou de ectoplasma, a energia que os espíritos manipulam e através da qual os espíritos tornam-se visíveis, materializam o seu perispírito, de modo que o perispírito possa ser visto, possa ser tocado, possa ser fotografado. Existem inúmeras fotografias de materializações, inclusive materializações controladas, ou seja, realizadas em ambientes controlados com todo o rigor científico. Experiências acompanhadas por Dr. Charles Richet, William Crookes, um outro grande físico do início do século XX, que descobriu o tálio, um dos elementos químicos, era considerado um dos maiores físicos e químicos do mundo na sua época. Ele criou o chamado tubo de Crookes, o tubo de elétrons, que é usado em todas as televisões do mundo até hoje. Não é? Então, um cientista também de primeira grandeza e que durante mais de 20 anos também investigou este fenômeno e concluiu que o fenômeno é real. O Dr. Charles Richet chegou, inclusive, a estimar o peso do ectoplasma, porque ele, quando realizava essas experiências, ele teve a ideia de colocar o médium sob uma balança de precisão durante a realização do fenômeno.
E ele observou, Madeira, que durante a realização do fenômeno, o peso do médium chegava a descer 60 gramas. Depois que o fenômeno se encerrava, que o espírito se desmaterializava, o médium recuperava aquele peso. De modo que ele conseguiu medir a energia em peso, a energia tirada, a energia que ele batizou de ectoplasma, tirada do médium durante o fenômeno e depois devolvida ao médium quando o fenômeno cessa. Esta energia que os espíritos utilizam para se tornar visíveis e para mover objetos e tudo mais, o Dr. Charles Richet, Prêmio Nobel de Medicina, repito, deu o nome, chamou, batizou de ectoplasma. Que, portanto, não é algo inventado pelo Espiritismo, claro, ou algo que exista no campo apenas da imaginação. É algo constatável e que, de fato, foi constatado por inúmeros cientistas. Citei apenas 2 casos, 2 exemplos, Dr. Charles Richet e William Crookes, o maior físico e químico de sua época. Descobriu o talho, um dos elementos químicos, criou o tubo de Crookes, que é o tubo usado nas televisões até hoje, do mundo inteiro, os aparelhos de televisão. Portanto, cientistas de grande projeção que investigaram o fenômeno e concluíram que ele é real e que, portanto, não é sobrenatural. Ele acontece dentro da natureza e está explicado no livro dos médiuns de Allan Kardec. E hoje isso não acontece como acontecia antigamente, não, essas materializações? Não, de fato, porque isso aconteceu num período em que era necessário chamar a atenção das pessoas, Madeira, para os fenômenos, porque através desse processo os espíritos puderam chamar a atenção sobre aquilo que eles queriam, a sobrevivência da alma após a morte. Os espíritos se utilizaram, num primeiro momento, desses fenômenos de efeitos físicos para chamar a atenção do mundo a respeito da sobrevivência da alma após a morte. Hoje, a doutrina espírita se dedica muito mais aos fenômenos de efeitos inteligentes, como, por exemplo, a psicografia de Chico Xavier, que, através dela, ficou amplamente comprovada a sobrevivência da alma após a morte e as consequências morais que vêm dessa constatação. Marcelo, esse tema realmente ele é muito vasto, fascinante e muito vasto. Precisaríamos de muito tempo para poder debatê-lo com profundidade. Com certeza. No momento a gente só queremos te agradecer. Eu que agradeço a grande oportunidade, deixo um grande abraço às pessoas que estão assistindo o nosso programa e me colocar novamente à disposição. É sempre um prazer muito grande estar aqui abordando assuntos relacionados com o espiritismo, numa época em que as pessoas estão cada vez mais interessadas na doutrina espírita, o que prova que o mundo está de fato se espiritualizando. Muito obrigado, Marcelo. Madeira. Um grande abraço, um forte abraço. Até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser, e Deus sempre quer. Informamos que os nossos programas estão disponíveis no portal lep.org.br/Terceiro Milênio. Acesse esse portal que você estará assistindo a um dos nossos programas. O Terceiro Milênio fica por aqui. Nós agradecemos o seu carinho, sua atenção, sua audiência. Lembrando que temos um encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso e que tenha uma semana repleta de alegria, sucesso, saúde, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus